Pessoal, vim aqui falar sobre trombofilia. Eu vi no Insta da Gui Oliveira um relato de uma mãe que teve uma morte fetal e eu comentei e tive vários chamados no direct a respeito sobre trombofilia. Então, eu vou explicar um pouco da minha, como foi e sobre o que é. Então, vamos lá. Trombofilia é a predisposição de desenvolver trombos, levando ao aumento do risco da trombose. É uma condição genética, ou você nasce com, ou adquirida, que você adquire ao decorrer da vida, pela uma anomalia da coagulação sanguínea. Ok. O que é trombofilia na gestação? É a predisposição do trombo, só que na gestação é uma condição que pode obstruir os vasos da placenta ou do útero. Se obstrui, o neném não recebe oxigênio, onde acaba tendo o aborto, a prematuridade ou a morte fetal. Infelizmente, é uma das três consequências da trombofilia não tratada. Então, vamos lá. Como que descobre? Eu tive abortos e pelo SUS só investiga o aborto após 3 abortos, que é um absurdo. E o particular é de acordo com o critério médico. Então, eu engravidei novamente e com 5 semanas eu fui no pronto-socorro obstétrico. Chegando lá, o médico contei uma história para o médico e o médico prescreveu por profilaxia o Clexane, que é a enoxaparina, de 40 miligramas uma vez ao dia. O que é profilaxia? Não tinha certeza do que eu tinha, mas precisava tratar. No momento eu tive medo de tomar, porque você acha o maior medo após um aborto é você ter outro aborto ou você tomar qualquer medicamento que faça mal para o seu bebê. Só que o Clexane, a enoxaparina, ela tem uma barreira que não ultrapassa a placenta. Então tem uma barreira placentária, então não passa para o bebê. Ok, saí do hospital, já pesquisei na internet o valor. Só que o Clexane é muito caro. Uma semana é R$1.000, então eu fui direto com a minha receitinha do particular no SUS. Fui direto na farmácia e pedi assim, eu quero um relatório de medicação de Clexane. A mulher me deu um papelão e eu fui na triagem. Conversei com o enfermeiro, passei toda a minha situação e falei que eu precisava daquilo urgente, que se não tomasse naquele dia, eu tinha o risco de ter outro aborto naquele dia. Aí eu peguei um enfermeiro maravilhoso que me ajudou. Refizeram a receita e eu consegui pegar. Ok, a partir daí eu fui para o pré-natal de alto risco do SUS e do particular. Do particular, ok, pedi os exames e do SUS também. Só que eu peguei uma médica muito desumana, muito ordinária. Eu falando pra ela que eu usava Clexane, ela falou, por quê? Aí eu falei, porque eu já tive aborto de repetição. E eu falei, e eu fui boba, sabe? Falei com sentimento, eu falei, agora eu tô me sentindo tão bem que eu tô vendo a gestação evoluir. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não trato psicológico, se depender de mim, eu não renovo sua receita, só renovo se você tiver qualquer problema de trombofilia. Aí eu olhei pra cara dela e falei, eu não preciso da sua renovação de receita, e eu vou continuar com ou sem os exames, continuando com o meu medicamento. E assim foi. Eles solicitam, como descobre? Eles solicitam os exames, que seria os proteína C, S, fator 5 de Leyden, fator 2, anticoagulante lúpico, antitrombina, anticardiolipina e o anti-B2 glicoproteína, que é o mais caro. O que acontece? No SUS é muito difícil. Eu consegui fazer no SUS alguns? Consegui, na base da ouvidoria. Eu consegui fazer no convênio? Consegui alguns, na base da ANS. Então, pelo menos o meu convênio, mera mortal aqui, eu tive que lutar. Só que eu não me preocupava tanto com o resultado, porque eu já estava fazendo tratamento. E eu via a minha gravidez evoluir a cada dia, graças a Deus. E isso foi. O meu resultado deu alteração na proteína S, que significa uma condição genética, então eu nasci com isso, mas nunca tive sintomas, nunca descobri. Só descobri devido aos abortos. E mesmo com biópsia de restos placentários nunca deu, só exames de sangue mesmo. E ok, aí isso foi até a minha neném nascer. Uma curiosidade, quem faz uso de Clexane não pode fazer sexagem fetal, porque eles dizem que dá alterado. Só que eu menti. Fiz por quê? O que é sexagem fetal? Ou é a presença do cromossomo Y ou a ausência. Então, um medicamento não ia induzir a colocar o cromossomo, né, a mais para fazer o resultado. E eu fiz e deu menina e é menina. Mas não recomendo, viu, gente, porque eu dei sorte. Enfim, era só uma curiosidade.
Aí eu fui até o final da gestação, aí programaram pra fazer cesárea, e eu tenho, com uma cesárea, tem que parar 24 horas antes pelo grande risco de hemorragia. Ok, foi agendado, só que ela nasceu uma semana antes. Então eu me internei um dia, fiquei 24 horas sem tomar Clexane, foi o maior medo, porque um dia pra mim ia ter obstrução do trombo e foi horrível, eu queria dormir e acordar. Ok, toda mãe que engravida, que quer a gestação, é o momento que você mais espera, é o nascimento e você ouvir o choro do neném. Eu vi o chorinho dela, dei um beijinho, dei um cheirinho, aí o meu maior medo foi morrer de hemorragia. Então eu via o meu sangue passando pelo aspirador, eu falei, meu Deus, minha pressão, para quem entende, foi para 5,3. Só que era um pouco de medo e a perda sanguínea. Só que não tive hemorragia, não precisei repor sangue e deu tudo certo. Não tive hemorragia, como alguns relatos de pessoas que fazem uso de Clexane. Após a cirurgia, que a cesárea é uma cirurgia de grande porte, você já tem o risco da trombose. Então eu tive que esperar 24 horas. Então é 24 horas antes que você para do parto e você retorna da cirurgia, 24 horas eu fiz o uso de Clexane, porque eu já tinha o risco de trombose da trombofilia e o risco de trombose da cirurgia de grande porte. Meu médico pediu para tomar 45 dias após o parto. Tomei, mais ou menos, porque eu tinha umas 15 injeções, 10, não sei. Como adiantou o parto, sobrou. Eu continuei usando uma a cada dia e o médico renovou. Quando eu fui no posto, eles não queriam dar. Aí foi um fuzuê. Tava de cesárea, eu não pude ir, meu marido foi. Resumindo, eles me deram só para 20 dias, mais 10 que eu tinha, então 35. E era 45, então eu fiquei 15 dias sim. Então eu fiquei intercalando um dia sim, um dia não. Morria de medo. Só que a minha prioridade era durante a gestação. Depois eu falava, Deus vai abençoar. E essa foi a minha história, gente. Era uma picada todo dia, o Clexane dói muito. Eu me acostumei a aplicar nas pernas, porque na barriga não dava. A partir do segundo mês eu já não conseguia. Os braços doíam demais, então eu me habituei a dar na perna no mesmo horário todos os dias. Então, para quem está passando por isso, quem descobriu ou já teve abortos de repetição ou até mesmo uma morte fetal, peça para o seu médico antes de fazer qualquer exames, que são exames que demoram, e você engravidar nesse tempo, use o Clexane, porque o Clexane salva. Salva que eu sou aqui a testemunha e tenho meu bebê arco-íris ali dormindo enquanto estou passando esse vídeo para vocês. Então, boa sorte para vocês. Estudem sobre isso. É muito bacana e não tem cura, mas tem tratamento. Um beijo.